Bom dia, primeira série, tudo bem? Eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo no horário da aula, né? Para não acumular tarefa. Antes da gente começar o novo assunto, nós vamos corrigir as atividades da semana passada, né? Que a gente falou sobre os ácidos nucleicos, especificamente o RNA, considerando que a gente já tinha falado sobre o DNA. Então, a primeira pergunta do dia 12, na terça-feira passada, foi relacionado aos principais tipos de RNA e qual a função que eles desempenham, né, do ponto de vista biológico. Primeiro, aqui ó, o RNA mensageiro, que é aquele que tem a função de transmitir uma mensagem, que é o código genético, né, contido no DNA, para que uma proteína seja produzida. O segundo tipo aqui é o RNA transportador. O nome é bem sugestivo, né? É um tipo de RNA que realiza o transporte de aminoácidos para o local onde a proteína vai ser produzida. E por último aqui o RNA ribossômico, que faz parte do ribossomo, que é uma organela que nós vamos ver mais na frente, que tem a função especificamente, né, de participar da síntese de proteína, tá? Lembrando que esses RNAs eles podem ser representados por siglas, né? O RNA mensageiro, RNAM, o RNA transportador, RNAT, e o RNA ribossômico, RNA com R minúsculo aqui. Só uma correção aqui, teve um erro de digitação, né? Então não é tradução, é tradução, tá? Se você tiver respondido nesse sentido, sua resposta está aqui no exercício da quarta, eu coloquei uma sequência de bases nitrogenadas, né? Entre adenina, timina, guanina e citosina, e fiz três perguntas. A primeira delas é que eu queria que você traçasse se essa fita é uma fita de DNA ou de RNA e como é que você chegou a essa conclusão. Então, considerando as bases nitrogenadas representadas aqui na fita, né, a gente pode dizer que a fita é uma fita de DNA, porque tem timina. Se fosse se fosse uma fita de RNA, no lugar da timina teria uracila. Essa é fácil, né? A próxima pergunta. Complete a fita acima formando uma molécula de DNA. Então, considerando que a adenina se liga com a timina e a guanina se liga com a citosina, é só você fazer a fita complementar aqui embaixo, né? Eu coloquei lá. Então, onde for adenina, se complementa com timina. Onde for guanina, se complementa com citosina e vice-versa. Se você for fazer uma fita de RNA, que é o que pede no exercício 3, né? No lugar da timina, você vai colocar a uracila, que é a base nitrogenada exclusiva do RNA. Então, aonde na fita original aqui for adenina, considerando que ela se liga com a timina no RNA, e a timina não existe no... Aliás, considerando que ela se liga à timina no DNA e a timina não existe no RNA, ela vai se ligar com a uracila. Então, é só você substituir, né, o T, que é a timina, pelo U, que é da uracila. Aí ficou nessa sequência aí, tá? Teve muita gente que ficou confuso nesse exercício, principalmente nessa última aqui. Então, eu sugiro que vocês assistam de novo a última videoaula e tenham maior atenção para esses detalhes aqui. O último exercício, né, eu coloquei um quadro com 4 amostras de uma análise química e o resultado dessa análise de acordo com a presença de algumas bases nitrogenadas e também de alguns açúcares, tá? Aí a pergunta é, determine para cada amostra se o ácido nucleico é DNA ou RNA, né? E justifique como você chegou a essa conclusão. Então a amostra 1 é um RNA por causa da ribose, que é o açúcar encontrado aí nesse ácido nucleico, certo? A amostra 2, pela presença da timina, a gente pode pressupor que é DNA, porque a timina não existe no RNA. Ao passo que na amostra 3, por ser uracila, trata-se de uma amostra de RNA, né, considerando essa diferença entre essas duas bases aqui. Tá? A uracila é exclusiva do RNA. E por último aqui, né, uma amostra 4, por ser desoxirribose, né, o açúcar, trata-se de uma fita de DNA, tá? Eu coloquei RNA aqui, mas vocês corrigem, por favor, ó.
Amostra 4 não é RNA, eu digitei errado, tá? É DNA. Faça essa correção aí, por favor. Agora nós vamos começar a falar sobre o assunto propriamente dito dessa semana, do exercício dessa semana, das atividades que nós vamos fazer essa semana. A membrana plasmática. A partir daqui nós vamos começar a estudar as células propriamente ditas, né? Então nós vimos todos os compostos inorgânicos, a água, sais minerais, os compostos orgânicos, né? Lipídios, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos. E agora nós vamos ver as estruturas celulares, como que elas funcionam e como que esses compostos que a gente estudou nas aulas passadas entram, né, nesses assuntos aqui do ponto de vista celular. Nós vamos começar de fora para dentro da célula. Então, primeiro nós vamos ver a membrana, depois nós vamos estudar as organelas e assim sucessivamente, tá? A membrana plasmática, ela tem vários sinônimos. Depende muito do livro e do exercício que você está utilizando para estudar. Pode ser membrana citoplasmática, membrana plasmática, plasmalema ou simplesmente membrana celular, tá? Então, aí são sinônimos para uma mesma estrutura. É uma estrutura que, independente do tipo de célula, você consegue observar a presença dela. Quando nós estudamos lá na organização celular no início do ano, a gente viu que existem alguns constituintes básicos de qualquer tipo de célula. Citoplasma, material genético, né, DNA e RNA. A membrana plasmática é uma delas. Tá? Então, qualquer tipo de célula, seja uma célula procariótica, ou seja, uma bactéria, ou seja, uma célula eucariótica, como por exemplo a célula humana, né, a membrana plasmática se faz presente. Se não tiver membrana, a célula deixa de existir. Componentes. Então, nós vamos ver agora o que forma, né, a membrana plasmática. É bom a gente imaginar a membrana como se fosse uma parede de uma casa formada por várias outras estruturas, né, que, quando juntas de maneira correta, dá origem à estrutura da membrana celular. Primeiro aqui é os fosfolipídios, que formam uma bicamada, né? Então, fosfolipídio, esse nome vem de duas outras substâncias. Fósforo, de fósforo, e lipídio, né, de lipídio, aquele composto orgânico que nós estudamos nos encontros passados, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que esse fosfolipídio se organiza, formando uma bicamada, ou seja, uma dupla camada. Tem colesterol, esse colesterol também é um outro tipo de lipídio, tá? E é graças à presença desse lipídio, né, dessa gordura, que a membrana plasmática apresenta o que nós chamamos de maleabilidade. Então, toda a capacidade que a membrana tem de mudar de forma e, consequentemente, alterar a morfologia celular, né, está diretamente relacionada à presença desse lipídio, né, que é o colesterol. Tá? Uma ressalva importante aqui é que o colesterol ele só está presente em células animais. Então, membranas de células vegetais não possuem colesterol. Existem proteínas, tá? Nós temos duas categorias de proteínas que fazem parte da membrana. As proteínas periféricas, que são aquelas que se encontram, né, como o próprio nome sugere, na periferia da membrana, ou do lado de fora, ou do lado de dentro da célula. E as proteínas integrais, que também podem ser chamadas de transmembranas. São aquelas que atravessam a membrana, estabelecendo canais de comunicação entre o meio intracelular com o meio extracelular. Lá de dentro da célula com lá de fora. E por último aqui, ó, nós temos glicoproteínas e glicolipídios. Então esse prefixo glico vem de glicose, é um açúcar, né, que pode estar associado ou à proteína, formando glicoproteínas, nesse caso aqui está aqui, ó, a proteína mais moléculas de glicose, formando uma glicoproteína, ou associado a lipídios, formando também substâncias, estruturas que ficam do lado de fora da célula. Nesse aqui, ó, nesse esqueminha, a gente consegue observar tudo aquilo que estava no slide anterior. A dupla camada de fosfolipídio, ó, o laserzinho aqui, ó, bicamada de fosfolipídio. Então aqui você tem uma camada, né, as cabeças circulares hidrofílicas, têm afinidade com a água, e as caudas, né, hidrofóbicas. Então
cabeça circular, né, hidrofílica, ela tem na sua constituição fósforo, interage com a água, e as caudas é que tem a sua composição baseada em lipídio, por isso que é hidrofóbica, né? Lembra que o óleo não se mistura com a água? Então você tem aqui duas camadas de fosfolipídio, um aqui é exemplo de proteína integral, ó, aqui também tem outra, certo? E essas estruturas azuis são proteínas. A proteína periférica aqui, ó, uma do lado de dentro da célula, aqui nós temos outra do lado de fora. Um carboidrato, né? Uma moléculas de glicose associada à proteína, formando glicoproteínas. Deixa eu ver se eu acho um glicolipídio aqui, ó, em verdinho, ó. Tá? Então a cauda hidrofóbica evidencia a presença de constituição lipídica e a sequência aqui de várias glicoses formando, né, junto carboidrato com lipídio, glicolipídio, certo? Propriedades da membrana celular. Então, a primeira propriedade bem característica da membrana é a permeabilidade seletiva. Isso quer dizer que é a membrana que regula tudo que entra e sai da célula. Né? As coisas não entram e saem como querem. Tudo isso depende da necessidade metabólica da célula e do momento em que a célula precisa fazer essas trocas de substância. Então, a essa capacidade de selecionar o que vai entrar e o que vai sair, a gente dá um nome de permeabilidade seletiva. Alta resistência mecânica. Então, apesar da membrana ser relativamente aparentemente frágil, ela tem uma resistência significativa, né, do ponto de vista mecânico, e isso é graças à plasticidade que a membrana possui, né, que é consequência da presença dos lipídios associados às proteínas também. E a elasticidade. Então, as moléculas de fosfolipídio, né, junto com o colesterol, torna a membrana uma estrutura maleável, né? Uma estrutura que apresenta a capacidade de se alterar do ponto de vista morfológico. Então, a gente costuma ver nos livros as células redondinhas, né? Mas aquilo ali é só para facilitar a compreensão. Depende muito do tipo de célula e do ambiente em que essa célula se encontra para a formação dela, para a estrutura morfológica dela também se alterar. Essa imagem eu coloquei só para vocês perceberem, primeiro, a bicamada de fosfolipídios, considerando que a parte hidrofílica é circular, né, e as caudas hidrofóbicas, tá? Então nós temos uma camada aqui e a outra camada aqui, formando a bicamada de fosfolipídios. E eu coloquei aqui alguns exemplos de substâncias que conseguem atravessar livremente a membrana, né? Então, gases, né? O dióxido de carbono, o oxigênio, moléculas hidrofóbicas, ou seja, que interagem com a água, como o benzeno e o etanol, conseguem atravessar livremente, ao passo que moléculas relativamente maiores não conseguem fazer isso, né? Essas moléculas, para poder atravessar a membrana, vão precisar de algumas proteínas, daquele grupo de proteínas que eu chamei de integral, ou proteínas transmembranas, que são aquelas que atravessam a membrana plasmática, estabelecendo um meio de comunicação com o lado interno e o lado externo. Do ponto de vista dessas proteínas, nós temos 4 tipos. Primeiro, a proteína de canal, ou canal de proteína, né? Essas proteínas formam túneis mesmo, que possibilita a passagem de determinadas moléculas, ou íons, né? Que são moléculas ou estruturas carregadas ou positiva ou negativamente. O outro tipo são as proteínas carregadoras. Essas aqui têm a capacidade de interagir especificamente com determinadas moléculas, fazendo com que eles sejam transportados através da membrana. O terceiro tipo de proteínas são as proteínas receptoras. Essas proteínas receptoras, isso aqui a gente já viu quando nós estudamos as proteínas dos aminoácidos, né, principalmente as enzimas, elas precisam de uma estrutura que vai sinalizar a sua funcionalidade. Então elas se encaixam no modelo que a gente chama de chave fechadura, certo? E esse encaixe sinaliza uma série de reações químicas para que essa proteína consiga desempenhar a sua função. E por último aqui as proteínas de reconhecimento. Nesse caso aqui, ó, é uma glicoproteína, a proteína associado a algum carboidrato, tá? Especificamente moléculas de glicose. Isso permite, né,
como o próprio nome sugere, que uma célula tem a capacidade de reconhecer a outra e consiga interagir com ela quando isso acontece, quando esse reconhecimento acontece. Em 1972, dois cientistas, né, Jonathan Singer e Gert Nicholson, eles propuseram um modelo que é muito utilizado até hoje para explicar como a membrana plasmática se organiza. Esse modelo ficou conhecido como modelo do mosaico fluido. Ele é justamente feito, né, para explicar, ele é utilizado, né, para explicar a constituição mosaica. O que é um mosaico? Né? É uma estrutura inteira, né? Imagina um quadro formado por vários pedacinhos de cerâmicas. Não sei se você já ouviu falar de mosaico. Então, a membrana plasmática ela apresenta essa característica. Então, ela tem lipídio, proteínas, carboidratos, né? Essa constituição é multifacetada, vamos assim dizer, né? Contendo várias substâncias para formar um todo. Vocês lembram que eu falei que a gente podia fazer uma comparação com a membrana como se ela fosse uma parede de uma casa, né? Então, cada estrutura que forma uma membrana dá uma imagem, né, diferenciada, como a gente viu no slide anterior. E especificamente, quando a gente fala, né, em relação aos fosfolipídios, em que as caudas, por serem hidrofóbicas, ficam do lado onde não tem água, e as cabeças, por serem hidrofílicas, ficam do lado onde tem contato com a água, certo? Então, a capacidade que esses constituintes têm de se organizar formam esse modelo mosaico fluido, né? E a parte do fluido é uma referência ao fato de que esses componentes se movimentam através da membrana, apresentando, né, uma plasticidade bem significativa. Elas conseguem se alterar com relativa facilidade. Exatamente isso daqui que a gente está falando. Então você tem as bicamadas de fosfolipídios, isso aqui está no livro de vocês lá na página 146, tá? Então você tem aqui as caudas hidrofóbicas, as cabeças hidrofílicas e a presença aqui de proteínas, tá? Mas na frente nós vamos falar aqui do glicocálix, que é a associação justamente desses carboidratos com as proteínas, formando uma estrutura que facilita o reconhecimento entre as células. O transporte através de membrana, ele pode se dar de duas maneiras, né? Quando a gente fala daquela permeabilidade seletiva, que é a célula, a membrana ser capaz de regular o que entra e o que sai da célula, né? Esse transporte pode ser chamado de transporte ativo, porque ocorre gasto de energia. Energia aqui, né? Vamos só recapitular que é aquela molécula de ATP, tá? Esse transporte acontece contra um gradiente de concentração. Então, gradiente de concentração é a mesma coisa que diferença de concentração. Tá? Quando a gente for falar disso na aula da semana que vem, isso vai ficar mais claro. Então, eu coloquei os principais residentes de transporte ativo: bomba sódio potássio, cálcio e transporte por vesículas. Tá? O outro tipo de transporte é o transporte passivo, que é aquele que acontece sem o gasto de energia, sem o gasto das moléculas de ATP. Diferente do transporte ativo, que ocorre contra o gradiente de concentração, o transporte passivo acontece a favor desse gradiente, a favor da diferença de concentração. Na videoaula da semana que vem, nós vamos falar especificamente sobre os tipos de transporte ativo e os tipos de transporte passivo, e isso vai ficar mais claro. Os exemplos aqui, ó, de fusão e osmose, tá? Não se preocupe com isso agora. Isso aqui é só um spoilerzinho da próxima aula, semana que vem, certo? Eu acho que é isso para essa semana. Espero que você tenha assistido o vídeo até aqui. E não deixe de fazer atividade nem de mandar dúvidas se elas surgirem no e-mail institucional, tá? Um abraço.